Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez a trazer algumas informações, a falar algumas coisas sobre a nossa Umbanda. E hoje a gente vai falar sobre nosso Divino Pai Obaluayê e esse mês de agosto. Mas antes disso, eu sou o sacerdote Adilson do Templo Umbandista Pai de Todos Nós. Uma casa de Umbanda, um templo de Umbanda, onde a gente cultua as 7 vibrações de Deus, a vibração da fé, a vibração do amor, a vibração do conhecimento, a vibração da justiça, a vibração da lei, a vibração da evolução e a vibração da geração. Nós estamos localizados aqui na Zona Sul, em São Paulo. Bom, o assunto deste vídeo, deste dia, é a gente falar um pouquinho sobre o mês de agosto, que para muitos tem um mito de que é o mês do azar, é o mês da má sorte. Agosto é o mês do desgosto, das coisas ruins. E eu vou dizer uma coisa para vocês: desconstruam toda essa ideia, desconstruam esse mito, desmistifiquem. Tirem essas ideias da cabeça. Agosto é um mês como qualquer um outro, aonde você tem o seu caminhar iluminado pelo nosso Divino Pai Criador. Agosto é um mês como os outros, aonde a gente está também abençoado, protegido, amparado por todas as divindades, por nossa família de alma, pelo nosso anjo da guarda, ou todos os nossos guardiões. Agosto é o mês onde comemoramos, homenageamos, louvamos o nosso Divino Pai Obaluayê. Para muitos que acreditam que agosto é o desgosto, a má sorte, eu digo para vocês que isso é crendice. E pergunto: será que realmente você sabe de onde isso surgiu? Como isso surgiu? Ou simplesmente vem seguindo aquilo que os outros dizem? Então, vamos desmistificar isso um pouco. Esse mito, essa crendice de que agosto é o mês da má sorte, que a outra palavra eu não gosto muito de usar, da má sorte, do desgosto, das coisas ruins, vem de muito, mas muito tempo atrás. No século I, existiam aqueles que acreditavam que um dragão cuspia fogo e ele só surgia no mês de agosto. E ele vinha dos céus cuspindo fogo, e todos temiam isso, porque temiam a morte diante do fogo que vinha dos céus. E na verdade nada mais era do que a constelação que se manifestava a estar muito mais iluminada naquele mês diante da posição do planeta Terra. E ficava realmente como se fosse algo ardente nas constelações dos céus. Essa é uma delas. Existe outra crendice que diz que na Europa, principalmente em Portugal, na Espanha, as pessoas não podiam se casar em agosto porque
quem se casasse em agosto, as mulheres que se casassem em agosto ficariam viúvas logo. E aí se criou o mito de que era ruim casar em agosto. Mas isso acontecia por quê? Porque justamente no mês de agosto, os capitães da marinha, os descobridores, os navegadores saíam em agosto para novos mundos. Por quê? Porque era um período interessante, o tempo, o mar favorecia isso. E nesses descobrimentos, muitos navegantes, muitos descobridores não voltavam. E aquelas pessoas que tinham se casado nesse mês passavam a ficar viúvas. E isso foi passando, tudo isso foi passando, algumas outras coisas que aconteceram foram passando de um para o outro. Nós, brasileiros, absorvemos muitas coisas trazidas do passado, pela nossa miscigenação, por tantos povos que vieram aqui para o Brasil. E alguns fatos também no Brasil aconteceram no mês de agosto, como o suicídio de Getúlio Vargas, e deu mais força ainda a esse mau agouro de agosto. Gente, crendices, desconstruam, desmistifiquem. Creiam sim que o caminhar de cada um não é influenciado por ser janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. O caminhar de cada um está diante das decisões, das escolhas que cada um faz. E se eu for falar sobre o que é o mês de agosto, eu falo para vocês, mês de agosto, onde homenageamos nosso divino Pai Obaluaê, Senhor da evolução, como sendo um mês do Senhor da evolução, nós podemos dizer que é mau agouro, má sorte. E sim, a gente tem que ter dentro de nós que é o mês da transformação, que é o mês da transmutação, que é o mês da decantação de tudo que é negativo, de tudo que está em nós que precisa ser mudado, transformado, para que o amanhã, o novo mês, o novo dia ou o novo ano seja melhor. E por que não iniciar agora em agosto? Claro que, independente disso, de ser o mês onde homenageamos nosso divino Pai Obaluaê, nós podemos mudar, transmutar, decantar a qualquer mês. Mas vamos sim falar desse mês de agosto, esse mês que traz muitos mitos, né? Tem muita gente que diz, que é umbandista, inclusive, da nossa religião, que diz que em agosto nós só podemos trabalhar com a esquerda, porque a carga energética está muito pesada. Existem outros que dizem que nós não devemos estar conectados às forças da direita, como preto velhos, divinos, nossos maravilhosos pretos velhos, pretas velhas, porque é o mês do nosso Pai Obaluaê, ou daqueles que conjugam, dizem que Omulu, nosso divino Pai Omulu e o Pai Obaluaê são o mesmo orixá, e aonde Omulu é o Senhor da morte, e as pessoas digam, não, nós não podemos, neste mês, estarmos conectados a essas forças divinas, porque vai trazer mais sorte, é o Senhor da morte.
É o Senhor da doença, como dizem do nosso divino Pai Obaluayê? Eu digo para vocês, pode sim ser, e Pai Omulu seria e é o Senhor da morte, a morte das coisas ruins, a morte de tudo aquilo que é negativo em nós, a morte da vida para que uma nova vida renasça. Isso sim é o nosso divino Pai Obaluayê, nosso divino Pai Omulu. E o nosso Pai Obaluayê, Senhor da doença, quem está realmente com alguns pensamentos negativos, sentimentos negativos, sim, está doente. E o nosso divino Pai está com o seu xaxará, com as suas palhas, a nos amparar, nos auxiliar, a promover em nós a cura dessas doenças, porque doença não é só o vírus, não é só aquela inflamação, não é só aquele mal-estar. Doença é estar negativado nos seus pensamentos, doença é estar negativado nos seus sentimentos, doença é atrair aquilo que é negativo. Doença é o mental não estar equilibrado, e aí sim nós devemos estar conectados ao nosso Pai Obaluayê para nos curar, para nos cobrir com as suas palhas, para balançar em torno de nós, tocar em nós com o seu xaxará, a nos curar de todos esses males, essas doenças, essas energias enfermas, os nossos pensamentos enfermos, os nossos sentimentos enfermos. Sim, este mês de agosto, onde muitas casas homenageiam, tem o sincretismo de São Roque e nele a figura de nosso Pai Obaluayê, nós devemos nos transmutar, mudar em nós essa energia negativa. Já comecemos por mudar em nós esses pensamentos, essas crendices, esses mitos de que o mês de agosto é o mês do agouro, da má sorte. E aí vamos transmutar isso, vamos transformar e decantar essa crendice, esse mito, e seguir a nossa vida com fé, com direcionamento, com retidão, com os pensamentos e os sentimentos saudáveis. Vamos, nesse mês de agosto, louvar o nosso Pai Obaluayê. Que tal nesse mês de agosto, algo simples que você pode fazer para mudar isso? Um alguidarzinho pequeno. Estoure um pouco de pipoca, coloque dentro desse alguidar, coloque mel ou azeite de dendê, uma vela de 7 dias no meio desse alguidar e ofereça ao nosso Pai Obaluayê para consagrar esta vela, esta pipoca, e que essa energia transformadora, olha só, porque a pipoca é um milho, que ao receber uma temperatura, ela se transforma numa flor branca. Já viram o formato de uma pipoca? Se não é o formato de uma flor? De um milho se transforma em uma flor branca. É o poder da transformação. Por isso é tão dedicado ao nosso Pai Obaluayê, ao nosso Pai Omulu. Peça esse axé. Pegue um punhado
pode pegar um punhado antes de colocar no alguidar. Pega um punhado, passe em torno de si totalmente, peça ali para que Pai Obaloaê te dê o seu axé, tire tudo aquilo que for negativo que está em ti. Coloque lá de volta no altarzinho. Faça as suas determinações a Pai Obaloaê, pedindo a cura de tudo aquilo que é enfermo em você. Peça a Pai Obaloaê que lhe cubra com as suas palhas, colocando em você, para que você internalize isso, o poder da transformação, da transmutação e da decantação de toda negatividade. E que essas palhas divinas estejam a lhe cobrir por todo o tempo. Essa é uma pequena, uma simples homenagem, firmeza a Pai Obaloaê, neste mês de agosto, mês que não é o mês do desgosto. Desmistifiquem, desconstruam e vamos seguir com fé, vamos seguir com amor, com positivismo, com determinação no nosso caminhar reto, nosso caminhar dentro da lei maior e da justiça divina. Espero que este vídeo tenha ajudado vocês a desmistificarem, desconstruírem e trabalharem dentro de si esse poder da transmutação, da transformação e da decantação. A Totô Baloaê, a Totô Baloaê, a Totô Baloaê. Peço o seu silêncio, peço a quietude, que Pai Obaloaê envolva a todos com a sua palha sagrada e divina. Estamos também no Instagram, também no Facebook. Sigam-nos nas redes sociais. Compartilhe este vídeo e as informações das nossas redes sociais com seus familiares, amigos. Sei que vai ser bem interessante para muitos tudo aquilo que nós participamos e compartilhamos com vocês. Axé.